Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar do fundo imobiliário RECR11, que teve uma queda de mais de 7% no valor da sua cota, assustando os seus cotistas. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, investidores, antes da gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo imobiliário. O objetivo aqui do vídeo é trazer informações para vocês para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, vamos lá para o site Status Invest para a gente entender um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário. O fundo imobiliário RECR11 é um fundo de papel, ou seja, ele investe em certificados de recebíveis do setor imobiliário. Eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Mas atualmente esse fundo ele negocia aqui com um valor de R$ 85,84 por cota. Ele vem distribuindo em dividendos o equivalente a 12,18%. E vale um destaque, investidores, os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, esse fundo ele tem hoje um patrimônio líquido de 2,5 bilhões. Ou seja, é um fundo razoavelmente grande aí no nosso mercado. A liquidez diária que esse fundo negocia na B3 é de 6,8 milhões. Uma excelente liquidez para um fundo imobiliário. E uma informação super importante, investidores, o indicador P sobre VP, que compara o preço da cota com o valor patrimonial desse fundo, está mostrando para nós investidores que é uma oportunidade de compra investir nesse fundo, pois quando esse indicador ele está abaixo de 1, ele mostra para a gente que o preço da cota está abaixo do valor de patrimônio do fundo. Em resumo, investidores, o total das suas cotas vale 2,2 bilhões, sendo que o patrimônio do fundo atualmente é de 2,5 bilhões. Sendo assim, com um P sobre VP abaixo de 1 é uma baita oportunidade, mas como eu sempre digo, precisamos olhar outros indicadores para entender se faz sentido investir nesse fundo. Bom, investidores, dando uma olhada aqui na distribuição de dividendos desse fundo, filtrando aqui o histórico máximo que a gente tem disponível no site Status Invest, a gente vê que a média atualmente de distribuição de dividendos do fundo vem bem em linha aí desde a sua abertura. Porém, quando a gente olha aqui os números apresentados mês a mês, a gente percebe, investidores, que os últimos 2 meses houve uma queda relevante da distribuição de dividendos por esse fundo, e provavelmente isso pode ter afugentado algum dos investidores. E para ajudar nós investidores a entender essa queda, vamos dar uma olhada aqui no seu relatório gerencial para entender qual que é o indexador que norteia os contratos de recebíveis, os certificados de recebíveis desse fundo imobiliário. Aqui na seção de comunicados, eu tenho acesso ao relatório gerencial desse mês. Eu sempre recomendo que vocês olhem o relatório gerencial dos fundos, pois eles trazem muitas informações importantes para vocês. Aqui nesse relatório, investidores, a gente vai ter acesso a praticamente todas as informações contábeis desse fundo em relação a esse mês 10. Mas o que eu quero mostrar para vocês está exatamente aqui no portfólio do fundo. Diferente de um fundo de tijolo, que ele possui imóvel físico, ele compra esses imóveis e aluga, um fundo imobiliário de papel, ele compra a dívida de aluguel desses imóveis. Ou seja, ele antecipa para o dono do imóvel o valor que ele receberia de aluguel e, obviamente, o fundo imobiliário de papel cobra um spread para isso, ou seja, uma taxa maior ou um valor maior sobre esse adiantamento que ele está dando para o proprietário desse imóvel. Sendo assim, investidores, a gente vai encontrar aqui os certificados de recebíveis. E esses certificados, assim como os contratos de aluguel, eles são atrelados a algum indexador para fazer a remuneração desses certificados. E como a gente está vendo no mercado tanto a queda da inflação, ou seja, o índice de IPCA, IGPM e outros índices de inflação estão caindo, assim como também a taxa Selic está caindo. E a gente verifica exatamente nessa coluna aqui no relatório gerencial que mostra o indexador. E grande parte do indexador desse fundo imobiliário é o IPCA, ou seja, ele vai variar, ele vai oscilar o valor de distribuição de dividendos de acordo com a oscilação
desse indicador. Portanto, aquela queda na distribuição de dividendos que a gente viu é relacionado à queda da inflação. Porém, a gente pode ver que esse fundo também investe no CDI, que está diretamente conectado com a taxa Selic, que também caiu nesses últimos meses. Portanto, investidores, esse tipo de oscilação é normal dentro dos fundos imobiliários, seja ele de papel ou de tijolo. Justificando aquela queda que nós vimos aqui no gráfico de preços desse fundo imobiliário, provavelmente isso foi uma movimentação atípica, pois a gente consegue perceber aqui nessa vela, nesse dia 15 de setembro, que houve uma movimentação de compra muito grande, um volume acima do normal, que jogou os preços do fundo lá para cima e depois o mercado corrigiu esse preço ao longo do tempo. Quando a gente olha o índice de fundos imobiliários, o IFIX, a gente percebe, investidores, que o IFIX ele vem trabalhando aí de lado após uma grande alta que ele teve aqui desde o mês de abril desse ano de 2023. E quando a gente aumenta o zoom, a gente percebe aqui que o patamar de preços aqui do IFIX está muito próximo lá do ano de 2019. Portanto, investidores, o índice de fundos imobiliários vem bem em linha e já recuperou toda a queda que teve nesse período de pandemia. Portanto, se você aí é investidor de fundos imobiliários, você pode ficar tranquilo, com exceção daqueles investidores que têm na sua carteira o fundo imobiliário Hectare. Não é verdade? Para quem não sabe, investidores, o fundo imobiliário Hectare ele teve um problema sério de gestão. Eu inclusive fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas dando sequência aqui na nossa análise em relação a esse fundo imobiliário, ele é muito bem diversificado, investidores. Ele tem um total aqui dentro do seu portfólio de 90 certificados de recebíveis. E quando a gente olha aqui a última coluna, que é um indicador importante que ele mostra o percentual de cada um desses contratos dentro do patrimônio desse fundo, a gente consegue perceber que esse gestor está fazendo um excelente trabalho, diversificando o valor do patrimônio desse fundo de uma forma bem equalizada dentro de cada um desses contratos. Ou seja, não temos aqui dentro desse portfólio nenhum certificado de recebível seja maior do que 10% do valor de patrimônio. E isso é excelente para nós investidores. Portanto, se você é investidor do fundo imobiliário RECR11, você pode ficar tranquilo que essas movimentações são movimentações comuns do mercado. E com a queda da inflação que vai acontecer nos próximos meses e também a queda da taxa Selic, a gente vai ver bastante fundo imobiliário aí tendo oscilações na sua distribuição de dividendos, mas isso é bem comum. Mas me diz aí, investidores, faz sentido para vocês investir nesse fundo imobiliário? Você já tem esse fundo na sua carteira? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.